Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa terça-feira, véspera de Cruzeiro e Fluminense, jogo de alta tensão que pode começar a definir de vez o destino, né? Selar o destino de Fernando Diniz no comando ou fora do comando do Fluminense na continuidade da temporada. Tenho novidades, tenho informações sobre o treino desta manhã, fechado a 7 chaves por Fernando Diniz, mas eu dei um jeitinho, tenho algumas informações para vocês, como sempre aqui. E vou até conseguir trazer boas notícias nessa véspera de um jogo tão difícil e tão tenso para a galera tricolor. Boas notícias no plural. Vem comigo, bora! O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você, seja muito bem-vindo aqui ao canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, passamos aí de 35 mil, falta você. Clica aqui embaixo, se inscreve, é de graça, é 0800, assim como o like, que é importantíssimo para mim, você me dá uma grande força, você apoia de verdade o meu canal, deixando o like e também se inscrevendo. Tá bom, gente? Bom, vamos lá, vamos começar com boas notícias, né? Dá para a gente dar uma respirada, uma relaxada, porque ninguém aguenta mais sofrer, ninguém aguenta mais ficar nessa angústia, nessa tensão que os tricolores estão vivendo nos últimos dias e nas últimas semanas, né? Então, já começo com uma das duas boas notícias que eu vou trazer para vocês hoje aqui. A primeira é essa aqui, ó. Tá na tela. Meus amigos, tá no Netflu. Fluminense acerta empréstimo de atacante para o Botafogo de Ribeirão Preto. É isso aí mesmo, uma ótima notícia. Por quê? Alexandre Jesus, o famoso Alexandre Jesus, vai viajar nessa terça-feira para fechar com um novo clube. Estão com saudade do Alexandre Jesus? Gente, o que é Alexandre Jesus? Já foi usado em várias posições por Fernando Diniz. Mas não adianta nem botar de gandula, vai dar certo. Então, Alexandre Jesus, olha aqui a informação no Netflu, acertou oficialmente o empréstimo para o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 22 anos, vai reforçar a equipe paulista na disputa da Série B do Brasileiro e já viaja, aleluia, nessa terça-feira para São Paulo, onde vai fazer exames e assinar um contrato até o fim do ano. Dependesse desse cara aí, do Fernando Diniz, eu acho que o Alexandre Jesus continuaria por mais algum tempo no Fluminense. Graças a Deus. Não é uma ótima notícia? Então começamos bem aqui o nosso vídeo. Em plena terça-feira, véspera de um jogo tão tenso contra o Cruzeiro, né? Vou falar do jogo daqui a pouco, inclusive do treino, né? O que eu consegui apurar sobre o treino fechado, blindado a 7 chaves pelo Fernando Diniz, mas eu tenho algumas informações para vocês. Vou passar já já. Antes, deixa eu dar mais uma boa notícia. Olha aqui o retrospecto, galera, recente. Primeiro, um retrospecto entre Fluminense e Cruzeiro no geral, na história. Isso aqui está no site O Gol. Olha o retrospecto com vantagem para o Fluminense. Está aqui, ó. Fluminense na história. 31 vitórias contra o Cruzeiro, 20 empates e 24 derrotas. Ou seja, oficialmente, o Cruzeiro é freguês do Fluminense. 109 gols a favor, 99 gols sofridos. Mas a notícia boa nem é essa. A melhor notícia, né, para quem gosta de estatística, é isso aqui, olha só. Esses são os últimos confrontos entre Fluminense e Cruzeiro. Gente, o Fluminense ganhou os últimos 4 jogos contra o Cruzeiro. Vem de 4 vitórias consecutivas. Lembra até a história do Atlético Goianiense com o Fluminense, só que era o contrário. O Fluminense é que vinha ali de 5 derrotas consecutivas para os caras. Agora são 6, né? Então, o Fluminense venceu o Cruzeiro nos últimos 4 jogos. 1-0, 2-0, fora de casa, 3-0 fora de casa e 2-1 no Maracanã. Esse aqui foi em 2022. Antes disso, 2 empates, tá? Só que um deles eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Teve um 0-0 em 2019 e um 2-2 também em 2019. Esse foi no Mineirão e o Cruzeiro ganhou nos pênaltis, 3-1, eliminou o Fluminense naquela edição de 2019 da Copa do Brasil. Antes desse jogo da eliminação, teve um 4-1 no Maracanã, pró-Fluminense, e um 1-1 no jogo de ida da Copa do Brasil, também no Maracanã. Resumo da ópera, gente. Nos últimos 8 jogos entre Fluminense e Cruzeiro, são 5 vitórias do Fluminense e 3 empates. Ah, não quer dizer nada para esse jogo de amanhã. É verdade, não quer dizer nada, né? Mas mostra uma tendência, mostra que contra esse adversário as coisas têm funcionado historicamente, recentemente, né? Pode ser uma conjunção astral, pode ser uma série de coisas, mas dá para a gente dizer no popular que o Cruzeiro não tem dado sorte contra o Fluminense, não. Assim como o Fluminense virou freguesaço do Atlético Goianiense e agora, mais recentemente, também do Botafogo, né, gente? Fazer o quê? Pois é, contra o Cruzeiro a coisa se inverte. Então, é um alento.
É um alento, pelo menos, a gente imaginar, a gente saber que o Fluminense tem ido muito bem contra o Cruzeiro, pelo menos contra esse adversário, nos últimos tempos, né? Ao contrário disso aí, ao contrário desse alento, sou obrigado também a apresentar para vocês, né, um outro fator, aí uma coisa mais terrena, mais palpável, infelizmente, né, mais prática. O Fluminense, gente, permanece como uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Na verdade, é a segunda pior, está aí no Netflu, né? Só o Vasco tem mais gols sofridos, 19. Isso porque sofreram 6 do Flamengo. Imagina se não tivesse tido essa goleada. O Fluminense estaria destacadamente ali como primeiro colocado. Então, o Fluminense é o segundo time que mais sofreu gols no campeonato, 16. Mais do que o Vitória, que é o lanterna nesse momento. Mais do que o Cuiabá, que é outro time que está ali brigando também embaixo. Criciúma, Atlético Goianiense. Olha onde está o Fluminense se trocando. Olha onde é que está o sarrafo do Fluminense nesse momento. Né? Segunda defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Gente, isso aí só reforça o alerta, o flagrante que todo mundo tem acompanhado. A defesa do Fluminense em 2024 é uma água. É uma coisa absolutamente injustificável. E não dá para entender, né? Por exemplo, só para citar um dos fatores ligados ao desempenho na defesa, não dá para entender como o Fernando Diniz insiste e insistiu tanto tempo com o Marlon de titular na zaga. A culpa não é do Diniz. Como é que não é do Diniz? Não foi o Diniz que pediu a contratação do Marlon? Não foi o Diniz que agora apostou todas as fichas na escalação do Marlon depois da cirurgia? Ah, ele ia melhorar, gente, mas ele tá mal há 3 jogos, 3, 4 jogos, desde que ele voltou. E não é mal, é muito mal. Nesse jogo contra o Atlético Goianiense, ele entregou a derrota. Foi ele que deu aquela pichotada no segundo gol, naquela disputa de bola, onde ele tinha que ter ido de cabeça, e o cara tentou dar um golpe, sei lá de quê, de taekwondo, ali no último instante da partida, e a culpa direta pela derrota do Fluminense, especificamente pelo segundo gol, é do Marlon. O nome da derrota é Marlon. Mas não é só ele, não. Tá? E, aliás, tenho novidades sobre ele e sobre os outros culpados sobre essa partida contra o Cruzeiro, porque o Fluminense, naturalmente, vai precisar performar, vai precisar pontuar, né? E o Diniz provavelmente vai fazer mudanças no time, e não apenas mudanças ligadas a jogadores suspensos. Vou falar disso em instantes, mas primeiro deixa eu falar para vocês, né, que lá no XBet está rolando, claro, né, as apostas, as bets para Cruzeiro e Fluminense. E como é que será que estão essas apostas, como é que estão as odds para esse jogo? Vou botar na tela para vocês verem como é que, obviamente, o Cruzeiro é o favorito e não por acaso, né? Olha aqui as apostas, olha aqui as odds, está aqui embaixo, ó. Vitória do Cruzeiro está pagando 1,89. Empate, 3,52. Já é uma odd muito boa. Vitória do Fluminense, que é obviamente considerada zebra pela situação, pelo contexto. O Cruzeiro está muito mais acima na tabela, no momento muito melhor. Vitória do Fluminense pagando mais de 4. Gente, eu se fosse apostar aqui no empate, vitória ou derrota, sinceramente, e sendo otimista, apostaria no empate. 3,52, você bota aí R$10, ganha quase 40. Né? E se usar o meu cupom, que está aqui embaixo na primeira descrição do vídeo, ou no comentário fixado, você usando aqui o meu cupom, o código ILANFC, você dobra o valor do seu primeiro depósito fazendo o seu cadastro, usando o meu link aqui embaixo, você dobra o valor do seu primeiro depósito. Mas deixa eu mostrar para vocês a dica do tio. A minha dica é essa aqui, ó. Vai rolando para baixo aqui a barra do lado direito, e aí vocês sabem que eu gosto de jogar no placar exato, né? Eu vou apostar no placar exato, vou botar aqui Cruzeiro 1, Fluminense 1. Gente, nem o mais otimista consegue pensar em algo muito diferente disso. Você pode apostar no 3-1 Fluminense. Se você apostar no 3-1 Fluminense, por exemplo, você vai ganhar 41 por cada real apostado. Apostou 10, ganha 410. É legal também, né? Mas eu vou ser mais realista, tá? Eu vou apostar no 1-1 e tá pagando 6,5. Ou seja, botou R$10, ganha 65, botou 20 prata, ganha R$130. Tá muito bom também. Minha dica, então, é esse aqui. Minha aposta é 1-1 no Fluminense e Cruzeiro, na 1xBet, né? A melhor casa de apostas do mundo e a mais confiável também. Use o meu link aqui embaixo, primeiro link da descrição do vídeo, comentário fixado, dobra o valor do seu primeiro depósito usando o código ILANFC. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o treino dessa manhã, o último treino antes da viagem. O Fluminense viaja agora à tarde para Belo Horizonte, onde enfrenta nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, jogo da TV aberta. Tem que tomar cuidado com esse jogo, hein? Enfrenta o Cruzeiro. E, gente, o Fernando Diniz blindou o treino dessa manhã. O que eu quero dizer com isso? Fechou as 7 chaves, tirou todos os funcionários do clube,
todo mundo, e olha que é muita gente lá no staff, dentro do CT Carlos Castilho, tirou todo mundo do campo na hora em que ele fez o treinamento com titulares e reservas. Claro, né, para tentar evitar vazamento de escalação para esse jogo. Está fazendo mistério absoluto. Vai mexer no time? Vai mexer no time, né? Ele vai, obviamente, primeiro tem as mexidas obrigatórias, porque ele está sem o Guga suspenso. O Guga já não seria titular, mas não vai poder ficar nem no banco, terceiro amarelo. Ganso, mesma coisa, terceiro amarelo, seria titular, vai estar fora. E Felipe Melo, que provavelmente também seria titular, foi expulso naquela confusão ali no banco de reservas, então também não pode jogar a partida. Então vamos lá, o que eu consegui apurar, apesar da blindagem desse fecho com cadeado a 7 chaves do Fernando Diniz? Consegui apurar, sim, que ele deve mexer no time, além dessas mudanças. Claro, no lugar do Felipe Melo, vai ter que entrar um zagueiro. Eu acho que seria o Manuel. O Manuel deve ser o substituto do Felipe Melo. Ele vai mexer em mais alguma coisa na zaga? Deve mexer, foi o que eu apurei. Marlon realmente repercutiu muito mal a atuação dele, já vem mal há um tempo, né? Mas repercutiu muito mal a atuação e a falha grave que ele teve no segundo gol do Atlético Goianiense. Então, Marlon deve deixar o time. A tendência é que tenhamos uma zaga com Thiago Santos e Manuel para esse jogo contra o Cruzeiro. Que mais? Ganso está suspenso. O substituto natural e provável é Renato Augusto. Não está jogando nada. Eu não colocaria o Renato Augusto como titular. Eu procuraria uma opção mais ousada. Mas quem, Ilan? Eu viria com meio campo com Felipe Andrade, Martinelli e Arthur, meus amigos. Né? Bota um meia ali para jogar bola. Um cara fresco, um cara com ideia nova, um cara com jeito de jogar novo, né? Para surpreender, para dar velocidade, para dar leveza, para dar talento e drible ali no meio campo. Não dá para botar o Renato Augusto se arrastando em campo como tem sido, como tem acontecido, mas deve ser o Renato Augusto o jogador ocupar a vaga do Ganso. Então, Ganso saindo, deve entrar o Renato Augusto. Já falei do Guga, que já não seria titular, obviamente o Samuel Xavier vai continuar, e na zaga a probabilidade maior é Thiago Santos e Manuel. Que mais? Onde mais ele deve mexer? Já falei, o Marlon provavelmente barrado para a entrada do Thiago Santos. E quem mais ele provavelmente deve tirar do time? Keno. Keno não está bem, e não é de hoje, né, gente? É na temporada toda. O Keno vem mal a temporada toda, e pelo que eu apurei, finalmente, né, o Diniz está de fato cogitando tirar o jogador, né, já deve ter tomado essa decisão. E se o Keno sair, aí ficam algumas opções. Né? Vai jogar quem? Douglas Costa? Vai jogar o Isaac? Isaac tem entrado até antes do Douglas Costa nos jogos. Eu acho que seria uma ótima experiência. Botar o moleque, né, uma tentativa boa. Eu acho que ninguém saiu bem contra o Atlético Goianiense, nem ele, mas em jogo anterior ele tinha ido bem. Na partida contra o Botafogo tinha sido um dos pouquíssimos que conseguiram fazer alguma coisa em campo. Então, não se espantem se tivermos o Isaac como uma resposta do Diniz a quem está pedindo as mudanças. Existe a chance do Germán Cano também não jogar? Existe. Cano pode não ser escalado, né? Porque também está sendo questionado, também tem jogado, de certa forma, com sacrifício em termos de problemas clínicos, né? Ele está com um problema crônico no joelho. Então, a outra possibilidade de alteração no ataque seria a saída do Germán Cano, e a gente teria um ataque possível com Marquinhos, John Kennedy, Isaac ou Douglas Costa. É aguardar para ver, né, o que vai acontecer nesse jogo, que, repito, pode definir até a saída de Fernando Diniz. Depende do resultado, depende, sobretudo, do desempenho, porque o Fluminense pode perder o jogo e jogando bem. E aí, obviamente, ele será mantido pelo menos até o Fla-Flu. Agora, se perder, derrota feia e continuar a não dar nenhuma resposta, jogar da forma que tem jogado, não será nenhuma surpresa, diria até que é provável que o Diniz caia logo depois do jogo contra o Cruzeiro. Vamos aguardar, tá bom? Deixe seu comentário, bota aqui qual time você escalaria, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê mais tarde. Um abraço, valeu.